Nesse vídeo eu queria falar um pouco mais sobre a revelação geral de Deus. Em outros vídeos a gente já definiu revelação, a gente viu que a revelação é o ato gracioso de Deus pelo qual Ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com Ele, né? Destacando mais uma vez que essas coisas a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele, a nossa definição de teologia, então a revelação é o ato gracioso de Deus pelo qual Ele comunica a nós coisas teológicas. E em vídeos passados a gente também viu que essa revelação pode ser classificada de muitas maneiras, entre elas dessa maneira aqui, entre revelação geral e revelação especial. A revelação geral é geral porque é dada a todas as pessoas, e a revelação especial é especial porque apenas algumas pessoas a recebem. Nesse vídeo eu queria falar um pouco mais sobre a revelação geral. Esse é um texto que a gente já viu em outro vídeo, que mostra um dos aspectos da revelação geral, que é o fato que Deus se revela na natureza, né? Paulo está falando aí que os atributos invisíveis de Deus, o poder eterno de Deus e a natureza divina são vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, né? E a gente pode observar isso de muitas formas, né? Veja, o próprio fato de existirem várias religiões no mundo manifesta que as pessoas sempre buscaram a divindade. As pessoas, de alguma forma, têm algum entendimento, algum reconhecimento de uma divindade, de que existe algum Deus. Você vê, por exemplo, um nativo de uma tribo distante vê o sol nascer, ouve o trovão e percebe que existe um poder por trás disso, né? Então, essa é que é a ideia da revelação. Quer dizer, as coisas naturais acontecem, o sol, o trovão, são coisas naturais acontecendo, mas isso revela, isso mostra que existe algo por trás disso, né? Por isso é que é revelação. O problema é que quando o nativo vê isso e atribui um poder por trás disso, muitas vezes, em vez de reconhecer Deus como Deus realmente é, eles tentam assemelhar Deus a uma de suas criaturas. Eles vão adorar o próprio sol, agradecer o próprio sol ou o próprio trovão, por exemplo, né? Mas também muitas outras formas. Mas o fato é que as coisas criadas estão mostrando que Deus existe, que Deus está ali, que Deus é poderoso. Uma outra forma de revelação, a gente também botou esse texto em outro vídeo, é que Deus se revela na consciência humana. O que Paulo está dizendo aqui, novamente na carta aos Romanos, ele está falando dos gentios que não têm lei, ou seja, das pessoas que não conhecem os 10 mandamentos, não conhecem a lei de Moisés, e, no entanto, mesmo aqueles que nunca ouviram falar da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Quando eles mostram isso? Quando a própria consciência e os seus pensamentos às vezes os acusam, às vezes os defendem, né? Então, a própria consciência e os pensamentos dessas pessoas mostram às vezes que elas estão fazendo coisas certas ou que elas estão fazendo coisas erradas, né? Isso nem sempre é perfeito, às vezes as pessoas se sentem mal por fazer coisa certa ou se sentem bem por fazer coisa errada, mas de maneira geral, é, esse, essa consciência, esses pensamentos demonstram essa lei de Deus gravada nos corações das pessoas. Tem uma citação aí, é grande, você pode pausar o vídeo e ler com calma, mas é uma citação muito importante nesse contexto, que é uma citação de C.S. Lewis. O que ele está dizendo aí, é a mesma coisa que eu disse no vídeo, no slide anterior, é que se você comparar os padrões morais de várias civilizações diferentes, seja da nossa, seja dos egípcios, babilônios, enfim, hindus, chineses, você pegar várias civilizações diferentes, os padrões morais e comparar, você esperaria o quê? Que esses padrões são extremamente diferentes uns dos outros. Não, na verdade eles não são extremamente diferentes. Eles são diferentes em alguns aspectos, mas certas coisas fundamentais estão presentes em todos esses padrões, né? E o Lewis vai falar do exemplo aí do egoísmo. O egoísmo, por exemplo, nunca é admirado. As
As pessoas diferem, os padrões morais de várias civilizações são diferentes no que diz respeito a se o egoísmo não é aceito dentro da família, ou se não é aceito dentro do país, se não é aceito dentro de um outro círculo social. Mas o egoísmo em si, ele não é aceito de alguma forma. Então, quando as pessoas fazem isso, e o que elas estão demonstrando é que mesmo civilizações extremamente diferentes, civilizações que se desenvolveram sem contato uma com a outra, mostram que a ideia de moralidade, a ideia de um padrão moral, não é uma coisa absurda e não é uma coisa completamente diferente entre um e outro. Não é que um povo diga que você não pode matar e o outro povo admire quem mate, né? Qualquer pessoa. Né? Eles diferem no que diz respeito a quem você pode matar ou quem você não pode, mas é óbvio que existe alguém que você não pode matar. Isso tá claro em todos os povos. É isso que Lewis está falando. Isso mostra que Deus está se revelando na consciência humana. Veja, nós não estamos falando do que as pessoas fazem. O que as pessoas fazem é muito diferente. Cada um pode fazer coisas diferentes. Nós estamos falando do que as pessoas acreditam que é correto. Né? Essa é a chave aqui. É o que as pessoas acreditam que é correto. Elas têm ideias diferentes do que é correto, mas essas ideias nunca são diferentes demais. No meio de todas essas ideias se reconhece a lei de Deus, gravada na consciência humana, como Paulo estava dizendo. E isso é uma forma de revelação, porque essa lei a gente não poderia conhecer se Deus não revelasse. E a outra forma de revelação geral é que Deus se revela na história humana. Que Deus não ficou sem testemunho, Paulo vai dizer também em Atos 14, mas que Deus mostra a bondade quando Ele dá chuva do céu, quando Ele dá colheita no tempo certo, né? E dá sustento com fartura e enche de alegria os corações das pessoas. Paulo aqui novamente está falando dos gentios que não têm lei. Deus não fica sem testemunho entre eles. Né? Alguém poderia dizer que Deus só tinha testemunho no Antigo Testamento dentro de Israel, porque é ali que estavam os profetas, ali que estavam os textos bíblicos. Mas o que Paulo está dizendo é que não. Mesmo entre os outros povos, Deus dava testemunho da sua bondade toda vez que Ele dava chuva, toda vez que Ele dá colheita no tempo certo, toda vez que Ele demonstra que dá sustento e dá alegria para as pessoas. Calvino vai falar sobre isso nas Institutas, e esse texto também é interessante. Se você quiser pausar e ler com calma, é importante. O que Calvino está dizendo aí é que toda vez que Deus pune um crime, isso está mostrando a justiça de Deus. Isso mostra que, na verdade, Deus odeia todos os crimes. Toda vez que Deus não pune um crime, isso está mostrando, de um lado, a paciência de Deus, mas está mostrando, do outro lado, que existe um juízo final, onde esses crimes vão ser punidos. Então, toda vez que Deus faz alguma coisa, Deus está demonstrando algo a respeito de si mesmo. Deus está demonstrando que Ele é justo, que Ele se importa com a justiça. Né? E Ele está demonstrando isso no dia a dia. A gente não está falando aqui de eventos sobrenaturais. A gente não está falando aqui de coisas extraordinárias. Nós estamos falando do dia a dia das pessoas, de cada chuva, de cada colheita, de cada punição que acontece. Então Deus se revela na história humana, e as pessoas sempre perceberam isso. Né? Você pega, por exemplo, essa questão da chuva e você observa os vários povos antigos sobre isso, você vai ver que quando a chuva cai no tempo certo, as pessoas percebem que elas deveriam agradecer um poder superior, e elas agradecem. E quando a chuva cai no tempo errado, ou não cai no tempo certo, é interessante que muitos povos têm essa ideia de que elas têm que apaziguar um poder superior, porque se a chuva não caiu no tempo certo é porque algum poder superior não está satisfeito com o povo, então o povo tem que oferecer uma oferta, tem que apaziguar esse poder superior. O raciocínio das pessoas é mais ou menos esse que está aí, né? As coisas dão certo e isso implica que Deus é gracioso. As coisas dão errado, Deus deve estar irado e precisa ser apaziguado, e as pessoas oferecem uma oferta, né?
E isso não apenas em povos nativos, antigos, a respeito da chuva, isso acontece no nosso dia a dia, entre as pessoas. Quer dizer, as coisas dão certo, elas acham que Deus é gracioso. Veja, isso aqui não necessariamente é verdade. Pode ser que as coisas estejam dando certo e isso não seja necessariamente uma graça de Deus. É, e pode ser que as coisas estejam dando errado e não necessariamente é porque Deus está irado. Mas o que eu estou dizendo aqui é que é assim que as pessoas raciocinam naturalmente, né? E o próprio fato das pessoas raciocinarem assim demonstra que, em geral, é isso que acontece. Em geral, Deus demonstra graça, ou Deus demonstra ira, ou Deus demonstra algum outro de seus atributos, à medida que ele vai fazendo as coisas darem certo ou errado, né? Então Deus está revelando coisas a respeito de si mesmo. Veja, essas coisas seria impossível para as pessoas conhecerem se Deus não revelasse. Seria impossível perceber que Deus é gracioso ou que Deus está irado se Deus não ativamente revelasse isso, né? Mas Deus revela. Então, Deus se revela também na história humana.